Prometa que nunca vá até o Recanto das Araras. Essas foram as últimas palavras do meu marido antes de morrer. Naquele instante, eu não percebi o peso daquela promessa. Mas agora, cada sílaba soa como uma maldição sussurrada entre o amor e o medo. Quando ele partiu, levou consigo não apenas o meu coração, mas também uma parte da minha verdade. Há segredos que não morrem junto com quem os guarda. Eles apenas esperam o momento certo para renascer. Nos dias que se seguiram à morte de João, o silêncio dentro de casa era tão denso que eu quase podia tocá-lo. As paredes pareciam sussurrar o nome dele, e a ausência dele me perseguia como uma sombra que se recusa a desaparecer. Amar alguém é se acostumar a ouvir sua voz até mesmo quando o mundo fica mudo. Antes de continuar, me diga uma coisa. Você já amou tanto alguém, a ponto de desconfiar das próprias lembranças depois que essa pessoa se foi? Se sim, deixe nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Eu quero saber até onde as nossas histórias conseguem chegar. Meu nome é Maria Soares, e esta é a história de como o amor da minha vida me deixou um segredo capaz de mudar tudo o que eu acreditava ser verdade. Eu era apenas uma professora simples de Salvador, viúva aos 58 anos, tentando sobreviver à saudade. Mas uma carta, uma chave antiga e uma casa escondida no interior da Bahia abririam a porta para o passado que João tentou me proteger e para uma guerra que eu nunca imaginei enfrentar. Quando João partiu, o mundo ficou quieto. Era como se até o mar de Salvador tivesse parado por respeito. Eu nunca imaginei que o som mais doloroso do mundo fosse o silêncio deixado por alguém que amamos. O hospital cheirava a álcool e despedida. Lembro do olhar dele, cansado, mas firme, quando segurou minha mão e sussurrou: "Prometa que nunca vá até o Recanto das Araras." Naquele instante, o coração apertou, mas não questionei. Eu apenas prometi. Porque quando alguém que amamos está morrendo, a gente promete qualquer coisa, mesmo sem entender o porquê. Nos dias que se seguiram, minha vida virou um ritual de ausência. Eu acordava sozinha, fazia café para um e arrumava a mesa como se ele ainda fosse sentar ali. As roupas dele ainda estavam no armário. O perfume dele ainda pairava nos lençóis. Às vezes eu fechava os olhos e imaginava o barulho dos passos dele pelo corredor. Era como tentar agarrar fumaça. Lúcia, nossa filha, voltou para São Paulo logo depois do enterro. Ela dizia que precisava da rotina da faculdade para suportar a dor. Eu entendia, mas o vazio que ela deixou na casa era mais um buraco dentro de mim. Fiquei só eu e as lembranças, aquelas que insistem em se repetir como um filme arranhado. Eu passava as tardes sentada na varanda, olhando o horizonte da Baía de Todos os Santos, tentando decifrar as últimas palavras de João. Por que aquela proibição tão específica? O que havia de tão perigoso naquele tal Recanto das Araras? Eu sabia apenas que era um lugar do interior da Bahia, onde ele passara parte da infância. Mas ele nunca falava sobre aquele tempo. Bastava eu mencionar o assunto e ele mudava de tema, acendia um cigarro ou saía para o quintal. Um mês depois da morte, o mundo parecia ter esquecido de mim. Os vizinhos já não passavam tanto para oferecer café, e até as mensagens de condolências pararam de chegar. Era como se o luto tivesse prazo de validade. Só o meu não tinha. Foi então que recebi a ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado era séria, pausada. Dona Maria Soares? Aqui é o doutor Henrique Alves, advogado do seu falecido marido. O senhor João deixou alguns documentos para serem entregues à senhora pessoalmente. Meu coração disparou. Documentos? João nunca foi homem de segredos, pelo menos era o que eu acreditava. Marcamos para a tarde seguinte. Naquele dia, choveu. Salvador parecia chorar comigo. Peguei um ônibus até o escritório do advogado, uma construção antiga no centro histórico. O cheiro de papel velho e café frio me recebeu antes mesmo que ele me chamasse para entrar. Meus sentimentos, Dona Maria. Seu marido era um homem correto e muito reservado. Ele deixou instruções claras para que eu só entregasse isto depois da partida dele. Ele deslizou sobre a mesa uma pequena caixa de madeira escura e um envelope com meu nome escrito à mão. O coração quase saiu pela boca. Ele não me contou nada disso, murmurei, tocando a tampa da caixa. Ele pediu que a senhora lesse a carta antes de decidir o que fazer com o conteúdo.
Minhas mãos tremiam enquanto abria o envelope. O cheiro do papel antigo misturado à tinta já desbotada me trouxe o rosto de João de volta por um instante. Minha querida Maria, se você está lendo isto, é porque já não estou mais aí. Perdoe-me pelos segredos que guardei. O Recanto das Araras é agora seu. Mas há coisas sobre esse lugar que talvez eu nunca tenha conseguido te contar. Um dia você entenderá por que pedi que ficasse longe. Só te peço uma coisa: vá até lá uma única vez. No escritório da casa você encontrará a minha antiga laptop. A senha é a data do nosso primeiro encontro, seguida da palavra esperança. Lá estão respostas que você merece. Com todo o meu amor, João. As lágrimas caíram, sem que eu pudesse impedir. Eu me lembrava bem daquele dia, 04 de novembro de 1996, quando ele tropeçou numa pilha de livros na biblioteca onde eu trabalhava e derrubou tudo. Foi assim que começou nossa história. E agora, ele queria que eu usasse essa lembrança como chave para desvendar um segredo. Esse tal recanto fica onde, doutor? Perguntei, tentando parecer calma. Em Itacaré, Dona Maria, uma antiga propriedade rural. Seu marido comprou há 4 anos, mas manteve em sigilo. Em sigilo? Repeti. Por quê? Ele ajustou os óculos. Não sei dizer. Mas há outro detalhe. A propriedade está muito valorizada. Uma grande construtora está tentando comprar os terrenos vizinhos para construir um resort de luxo. Meu estômago revirou. João, o homem que sempre calculava cada centavo, comprando uma fazenda sem me contar, e ainda em uma área que agora valia milhões? Não fazia sentido. O advogado me entregou as chaves. Eram pesadas, antigas, com um chaveiro de metal em forma de folha. Ele disse que a senhora deveria decidir o que fazer com o lugar. Depois de vê-lo, saí do escritório com a caixa apertada contra o peito. A chuva fina caía, misturando-se com as lágrimas que eu já não tentava esconder. Dentro do ônibus, o mundo parecia distante. Cada rosto era só um vulto. Tudo o que eu conseguia pensar era no que João quis esconder de mim por tantos anos. Chegando em casa, abri a caixa. Dentro havia apenas a chave e uma pequena orquídea seca, prensada entre 2 folhas de papel. Na parte de trás, uma frase escrita à mão. Para o amor florescer, às vezes é preciso voltar ao início. Passei horas encarando aquele pedaço de flor morta, tentando entender o que ele queria dizer. João sabia que eu amava orquídeas. Era nossa paixão compartilhada. Todo aniversário, ele me dava uma nova espécie, e o jardim da frente da casa virou um mosaico de cores e perfumes. Mas o que aquela orquídea significava agora? Naquela noite quase não dormi. O vento batia nas janelas e parecia sussurrar o nome dele. Às vezes eu me perguntava se não estava ficando louca, conversando com o silêncio. Até que o telefone tocou novamente. Dona Maria? Era o Dr. Henrique outra vez. Preciso avisar que alguns parentes do seu marido entraram com um pedido de impugnação do testamento. O quê? Minha voz falhou. Mas João deixou tudo legalizado, não deixou? Sim. Mas eles alegam que ele não estava mentalmente apto quando comprou a propriedade. Será uma briga longa, imagino. Eu respirei fundo. Pela primeira vez, uma faísca de raiva atravessou o luto. Eles não vão tirar de mim o que João deixou. Desliguei e encarei novamente a chave em cima da mesa. O metal frio refletia a luz da cozinha. Naquele reflexo, vi meu próprio rosto cansado, mas com algo novo nos olhos: determinação. Na manhã seguinte, preparei uma mala pequena. Dentro coloquei apenas roupas simples, a carta, a orquídea seca e a chave. Antes de sair, passei a mão pelas roupas de João penduradas no armário. Eu vou descobrir o que você escondeu de mim, meu amor, sussurrei. Fechei a porta e respirei o ar úmido da manhã de Salvador. O táxi já me esperava. Enquanto o carro seguia em direção à estrada, o sol nascia devagar sobre o mar. Lá no horizonte, o céu se abria em tons de dourado e cinza. Era bonito e assustador ao mesmo tempo, como se o próprio universo me dissesse que eu estava prestes a cruzar uma linha invisível. Eu não sabia o que me esperava em Itacaré. Só sabia que pela primeira vez, desde que João se foi, eu tinha um propósito. E talvez, só talvez, fosse lá, no Recanto das Araras, que eu finalmente descobriria se meu marido era o homem que eu amei ou um completo estranho. A estrada até Itacaré parecia interminável.
O asfalto quente tremia sob o sol da Bahia e o ar tinha cheiro de maresia misturado com lembranças. Cada quilômetro que eu deixava para trás parecia um passo em direção ao desconhecido. Eu repetia para mim mesma que não tinha nada a temer, que João sempre pensava em tudo, mas o coração não acreditava. Depois de quase 5 horas de viagem, o GPS avisou que estávamos chegando. A vegetação ficou mais densa e o som das cigarras tomou conta. Quando o carro parou diante do portão, senti um arrepio percorrer meu corpo. Lá estava ele, alto e imponente, feito de ferro trabalhado com letras emolduradas, Recanto das Araras. O nome parecia cantar, como se a própria mata o repetisse. Peguei a chave antiga e aproximei-a da fechadura. O som metálico ecoou, um clique suave, e o portão se abriu. Do outro lado, um caminho de pedras levava a uma casa enorme, de madeira escura e janelas brancas. Era mais uma mansão do que uma casa de campo, e o mais impressionante era o estado perfeito de tudo. As flores ao redor estavam vivas, bem cuidadas. Os jardins pareciam recém-podados. Por um instante, achei que alguém ainda morava ali. Entrei devagar, observando cada detalhe. Dentro da sala principal, o teto era alto, havia uma lareira de pedra e dezenas de quadros nas paredes. Flores, orquídeas de todas as cores, exatamente como as que João me dava todo aniversário. Senti o chão sumir sob meus pés. Era como se ele ainda estivesse ali, guiando cada detalhe. Caminhei até a janela. O jardim se estendia até onde a vista alcançava, com araras azuis voando sobre as árvores. Tudo parecia vivo demais para um lugar que deveria estar abandonado. Sobre uma mesa de madeira clara, repousava um laptop prateado, e sobre ele, uma única orquídea branca. Meu coração disparou. Lembrei-me da carta. A senha era a data do nosso primeiro encontro, seguida da palavra esperança. Digitei devagar. 041119996 Esperança. A tela se iluminou, e por alguns segundos pensei em desistir. Mas então, o rosto de João apareceu no vídeo. Não o João do hospital, mas aquele cheio de vida, com o sorriso torto que eu conhecia tão bem. Se você está vendo isto, meu amor, é porque finalmente veio até aqui, mesmo depois de todos os meus pedidos para não vir. Eu devia imaginar que sua curiosidade venceria. Se você está assistindo, quero que saiba que este lugar é seu. Eu o reconstruí para você. Mas, antes que comece a pensar em vendê-lo ou abandoná-lo, preciso te contar o motivo de ter escondido tudo isso. Eu levei as mãos à boca. Era ele, falando comigo, com calma, como se estivesse sentado ao meu lado. Quando comprei esta propriedade, os meus irmãos me chamaram de louco. Disseram que eu estava desperdiçando dinheiro num pedaço de terra amaldiçoado. Eles nunca entenderam que o Recanto foi o único lugar onde eu aprendi o que era medo, e agora, o único onde eu queria plantar paz. Mas se você está aí, Maria, é porque eles já sabem, e se sabem, não vão parar até tentar tirar de você o que é seu. Um barulho do lado de fora me fez pular da cadeira. Pneus sobre a brita. Alguém havia chegado. Corri para a janela e vi um carro preto estacionando. Dele desceram 3 homens, 3 rostos com o mesmo queixo e o mesmo olhar que o de João. O primeiro era alto e grisalho. Ricardo Soares, o irmão mais velho. Atrás dele, Felipe, de terno claro e olhar calculista. O último, Gustavo, o mais novo, parecia o mais silencioso, mas o jeito que observava tudo me fez sentir exposta. O coração disparou. Fechei o laptop e corri para a porta. O som de batidas fortes ecoou. Dona Maria, sabemos que está aí. Era Ricardo. Precisamos conversar. As palavras soaram mais como uma ordem. Eu respirei fundo e fiquei em silêncio. Eles bateram de novo. Mais forte. Não queremos conflito, só queremos o que é justo, disse Felipe, com voz firme. Justo? Eu olhei para a chave na minha mão e lembrei do vídeo. João já sabia. Ele me preparou para aquilo. Dei alguns passos até a mesa e voltei a abrir o laptop. Outro vídeo começou automaticamente. João olhava para mim, sério. Se eles aparecerem, não abra a porta. Eles não vêm por saudade, vêm por dinheiro, e farão de tudo para te intimidar. No primeiro gaveteiro da mesa há uma pasta azul. Pegue-a e mostre à polícia se for necessário. Esses documentos provam que o Recanto é legalmente seu.
Do lado de fora, as batidas ficaram mais insistentes. Meu corpo tremia, mas a voz de João me dava coragem. Peguei a pasta azul e respirei fundo. O som de outro carro se aproximando me fez olhar pela janela novamente. Uma viatura da Polícia Civil estacionava atrás do carro preto. Um homem de uniforme desceu e se apresentou. Delegado Castro. Boa tarde, senhores. Algum problema aqui? Ricardo deu um passo à frente. Sim. Esta propriedade pertence à família Soares. Esta mulher se apropriou dela indevidamente. O delegado olhou para mim com calma. A senhora tem como provar o contrário? Eu entreguei a pasta. Aqui estão os documentos. Meu marido registrou tudo legalmente antes de falecer. Enquanto o delegado examinava as folhas, os irmãos trocavam olhares tensos. Ricardo tentou manter o tom de autoridade. O João não estava em condições mentais para assinar nada. Ele estava doente. Eu endireitei os ombros. João estava mais lúcido do que qualquer um de vocês. Ele apenas não queria mais viver sob o controle da família. O delegado devolveu a pasta e respirou fundo. Pelo que vejo aqui, a propriedade foi comprada de forma legítima. Se houver disputa, resolvam na justiça. Por enquanto, ninguém vai entrar à força. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Isso é um absurdo! Eu o encarei sem piscar. O absurdo é achar que podem intimidar uma viúva em luto. Eles se entreolharam, frustrados. O delegado fez um gesto e eles recuaram até o carro. Antes de entrar, Ricardo me lançou um olhar frio. Isso ainda não acabou, Dona Maria. Quando o motor do carro desapareceu ao longe, eu finalmente desabei. Sentei no chão da sala e chorei tudo o que ainda restava dentro de mim. Mas, no meio do choro, senti algo diferente, uma força estranha, que nascia do medo. Pela primeira vez, percebi que eu não estava completamente sozinha. João havia previsto cada passo. Fechei o laptop e olhei em volta. O Recanto das Araras não era apenas uma casa. Era um testamento de amor e também um campo de batalha. Foi então que pensei em algo. E você? Se estivesse no meu lugar, cercado pela família do seu marido tentando tomar tudo o que ele deixou, o que faria? Você ficaria e lutaria, ou entregaria tudo e iria embora? Se você concorda que Maria deve lutar, comente de onde você está assistindo agora. Se acha que ela devia desistir, deixe um like neste vídeo. Quero saber o que você faria. Enquanto o sol se punha atrás das árvores e as araras gritavam alto no céu, fechei os olhos e prometi a João, onde quer que ele estivesse, que eu ficaria e lutaria até o fim. A lua iluminava o quarto com uma luz pálida e fria. As cortinas se moviam suavemente com o vento, e o silêncio do recanto parecia respirar junto comigo. Sentei diante do laptop prateado, o mesmo que João deixara sobre a escrivaninha. As mãos tremiam, não apenas pelo medo, mas por uma mistura de saudade e coragem. Respirei fundo e cliquei no arquivo seguinte. Para Maria, parte 2. A tela ficou preta por um instante. Depois, a imagem de João surgiu. Ele estava sentado na varanda da nossa antiga casa em Salvador, usando a camisa azul que eu lhe dera no nosso 10º aniversário de casamento. Parecia mais magro, mas o olhar, aquele olhar calmo e firme, continuava o mesmo. Maria, começou ele, com a voz baixa e serena. Se você está vendo este vídeo, é porque chegou a hora de conhecer o que escondi. Cada silêncio meu teve um motivo. Fechei os olhos, deixando que a voz dele me envolvesse. Quando os abri novamente, ele continuava. Há 3 anos, fui diagnosticado com um aneurisma cerebral. O médico me deu entre 2 e 5 anos de vida. Não quis te assustar, nem a Lúcia. Preferi te dar paz, mesmo que isso significasse carregar sozinho o medo. Senti o corpo estremecer. A lembrança das dores de cabeça, das ausências repentinas, das noites em que ele ficava acordado olhando o teto, tudo fazia sentido agora. Foi por isso que comprei de volta o Recanto das Araras, disse ele. Quis deixar um refúgio, um lugar que te lembrasse de mim, não com tristeza, mas com liberdade. A imagem mudou. João olhou para o horizonte e suspirou. Mas o recanto também guarda a história da minha família e as feridas que nunca cicatrizaram. Esta casa foi do meu pai, um homem bom, mas fraco. A bebida e o jogo o destruíram. Quando perdeu tudo, vendeu o terreno para mim. Meus irmãos jamais aceitaram isso. Acreditam até hoje que eu o enganei. Ele fez uma pausa longa, e o som distante do mar preencheu o vídeo.
Eles nunca me perdoaram, e agora que me fui, vão tentar tirar de você o que não conseguiram de mim. Maria, prometa que não vai recuar. Você é mais forte do que imagina. As lágrimas começaram a escorrer. João parecia me ver, mesmo através do tempo e da tela. Deixei documentos numa pasta azul. Estão guardados num cofre escondido atrás da estante. Lá estão as provas de que tudo pertence legalmente a você. Se os meus irmãos aparecerem, entregue ao delegado Castro. Ele vai saber o que fazer. Pausei o vídeo, o coração acelerado. Levantei-me e caminhei até a estante. As prateleiras cheiravam a madeira antiga e livros úmidos. Empurrei alguns volumes e por trás deles percebi uma pequena porta de ferro. Usei a chave que estava presa à carta de João. Um clique seco ecoou. Dentro, encontrei a pasta azul, exatamente como ele descrevera. Voltei à mesa e recomecei o vídeo. A voz dele parecia mais suave agora. Maria, eu sempre admirei a tua força, mesmo quando você duvidava dela. Não se culpe por nada. O medo é apenas o sinal de que algo importante está em jogo. Fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem livres. Pela primeira vez desde sua morte, eu não chorava só por saudade. Chorava porque entendia o tamanho do amor que ele carregou em silêncio. Se um dia você se perguntar por que guardei tantos segredos, continuou ele, lembre-se de que não foi por desconfiança, mas por amor. Quis te poupar da dor de saber o que havia se tornado a minha família, e quis te proteger. A tela escureceu por um segundo, e então uma nova imagem apareceu. João estava em outro cenário, o Jardim do Recanto. Se você encontrar Teresa Nascimento, confie nela. Ela conhece esta casa melhor do que ninguém. Teresa Nascimento. Repeti o nome em voz alta. Nunca o ouvira antes. Mas a maneira como João o pronunciou firme, quase solene, fez o meu coração apertar. Voltei a olhar o vídeo. João sorriu levemente, o mesmo sorriso de quando me pedia paciência em dias difíceis. Há coisas que o tempo não apaga, Maria, e o recanto ainda vai te revelar mais do que imagina. A gravação terminou. Fiquei olhando para a tela escura, sentindo o vazio do silêncio que ele deixara. Tudo parecia quieto demais. Foi então que um som leve rompeu a calma. Passos no jardim. Levantei-me devagar e caminhei até a janela. Lá fora, o luar refletia nas folhas molhadas. O vento balançava as orquídeas, e por um momento achei ter visto uma sombra se mover entre as flores. Fiquei imóvel. Nada. Só o farfalhar das árvores. Voltei à escrivaninha e guardei a pasta na mala. Sentei na cama, tentando organizar o turbilhão de pensamentos. João sabia que estava morrendo, e mesmo assim planejou cada detalhe, cada flor, cada papel, cada palavra. A madrugada foi longa. Entre sonhos e lembranças, ouvi o estalar do teto, o som distante das ondas, e jurei a mim mesma que descobriria tudo o que ele havia deixado. Quando a primeira luz da manhã tocou as janelas, levantei-me e fui até o jardim. O ar ainda estava frio, e o cheiro das orquídeas era doce, quase hipnótico. Foi então que a vi. Uma mulher de cabelos grisalhos regava as flores com calma. Usava um avental gasto e tinha um olhar firme, sereno. Ao me ver, sorriu de leve. "Bom dia, senhora Soares", disse ela, com voz tranquila. "Sou Teresa. Cuidava deste lugar para o seu marido." Fiquei sem palavras. O nome ecoou na minha mente, Teresa Nascimento. João tinha previsto tudo, até aquele encontro. E naquele instante, percebi que o vídeo não era o fim, mas o início de algo muito maior. O barulho da fechadura ainda ecoava na minha mente quando entrei na sala trancada. A lanterna tremia nas minhas mãos. O ar ali era denso, carregado de poeira e memórias. A cada passo, o chão rangia como se sussurrasse os segredos que João havia escondido. Cobertos por lençóis brancos, vários quadros repousavam encostados nas paredes. O pano se movia levemente com o vento que entrava pela janela entreaberta. Caminhei devagar até o cofre de ferro no canto da sala. Era antigo, pesado, e parecia não ter sido aberto há anos. A chave que eu tinha não servia nele. Girei o trinco, mas não cedeu. Suspirei frustrada. De repente, ouvi um som suave vindo do corredor. Virei assustada. Uma mulher estava parada na porta. Pele morena, cabelos presos num coque simples, olhar firme, mas bondoso. "Desculpe, Dona Maria. Não quis assustar."
Sou Teresa Nascimento. Fui contratada pelo seu marido para cuidar das orquídeas. Por um momento, fiquei sem palavras. João nunca havia mencionado ninguém chamada Teresa. Você trabalhava aqui com ele? Ela assentiu. Nos últimos 4 anos, sim. Ele vinha todo mês. Supervisionava tudo pessoalmente. Disse que o recanto era um presente para a senhora. A emoção me apertou o peito. João realmente planejou tudo, até os mínimos detalhes. E por que nunca me contou sobre você? Teresa deu um meio sorriso triste. Porque ele me pediu. Disse que a senhora só deveria saber da minha existência se um dia viesse até aqui. Fiquei em silêncio por alguns segundos, observando-a. Havia algo em seu tom de voz, uma mistura de lealdade e melancolia, que me fez confiar nela instantaneamente. Então você sabia que ele estava doente? Teresa abaixou o olhar. Sabia que não estava bem. Nunca falou abertamente, mas dava para ver. Passava horas aqui, trabalhando além da conta, como se tivesse pressa de terminar algo. Caminhamos até o jardim de orquídeas. O sol da manhã banhava as flores com luz dourada. O perfume delas enchia o ar, e por um instante senti uma paz que há muito tempo não conhecia. Ele me contou que a senhora amava orquídeas, disse Teresa. Dizia que um dia ainda pintaria uma azul, igual àquela que viu numa exposição em São Paulo. Sorri com lágrimas nos olhos. Eu lembrava dessa conversa. Foi há mais de 10 anos, e João nunca esqueceu. Ele realmente construiu tudo isso sozinho? Perguntei, olhando o jardim. Sim. Mandou restaurar cada pedra, cada pedaço de madeira. Mas, Dona Maria, há algo que o senhor João não teve tempo de lhe contar. Meu coração acelerou. O que quer dizer com isso? Ela hesitou por um instante, olhando em volta, como se as paredes pudessem ouvir. Talvez seja melhor eu mostrar do que explicar. Seguimos por uma trilha atrás do orquidário. O caminho levava até um galpão de ferramentas, aparentemente abandonado. Lá dentro, o ar era mais frio. O chão de concreto tinha marcas recentes, e o cheiro de óleo misturava-se com o de terra. Teresa se ajoelhou e afastou algumas caixas de madeira. Sob elas, uma tampa de ferro enferrujada apareceu. Ela puxou com força e revelou uma escada que descia para a escuridão. Seu marido me fez prometer que só mostraria isso se eu achasse que a senhora corria perigo, disse ela. Depois que os irmãos dele vieram aqui pela primeira vez, ele ficou mais cauteloso. Olhei para a escada e depois para ela. Perigo? Que tipo de perigo? O tipo que vem da própria família. Desci os degraus com o coração disparado. Lá embaixo, uma luz fraca se acendeu automaticamente. Era um corredor estreito de concreto, que terminava em uma sala ampla. No centro, uma mesa coberta por pastas, documentos e mapas. Nas paredes, recortes de jornal, fotografias e anotações à mão. Meu Deus, murmurei. O que é tudo isso? O senhor João chamava de sala de guerra, respondeu Teresa, cruzando os braços. Aqui, ele guardava tudo o que descobriu sobre os negócios dos irmãos. Aproximei-me da mesa. As pastas estavam organizadas com precisão. Em uma delas, li os nomes Ricardo Soares e Felipe Soares. Abri e encontrei extratos bancários, cópias de e-mails, até mesmo declarações de antigos funcionários. Ele investigou os próprios irmãos? Investigou e documentou tudo. Teresa suspirou. Disse que queria garantir que depois que partisse, a senhora tivesse como se defender. Sentei-me, atordoada. João, o homem tranquilo e discreto que eu conhecia, havia se transformado num estrategista em silêncio. Eles desviaram dinheiro da empresa da família, usaram o nome dele em negócios ilegais, continuou Teresa. Ele descobriu tudo há anos, mas preferiu se calar. Parei um instante, tentando assimilar. Tudo aquilo era mais do que uma história de herança. Era uma rede de traições e mentiras que começara muito antes de eu conhecer João. E o resort? Perguntei. Tem relação com isso? Teresa assentiu. Tem. A construtora Montanhas do Sol quer comprar toda a região, mas para isso precisa deste terreno. Sem o recanto, o projeto não se completa. É por isso que os irmãos dele estão desesperados. Eu me levantei, caminhando de um lado para o outro. Agora tudo fazia sentido. Eles não queriam a casa por apego, queriam o que ela representava: poder e dinheiro. Então o João sabia que tudo isso aconteceria. Sabia. O olhar de Teresa era grave,
e deixou tudo pronto para que a senhora tivesse as armas certas quando a guerra começasse. Fiquei em silêncio, observando a parede cheia de anotações. No meio delas, uma frase escrita com tinta vermelha se destacava: "Quando o amor é verdadeiro, ele também protege." Ai, ai, senti um arrepio. João tinha planejado cada passo, inclusive aquele esconderijo. "Teresa, por que me mostrar isso agora?" Ela respirou fundo. "Porque os irmãos dele não vão desistir, e a senhora precisa estar preparada. Mas há algo mais. Algo que nem ele teve tempo de me contar direito." "O que é?" Teresa se aproximou da mesa e puxou uma gaveta. De lá, tirou uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, havia uma fita de vídeo com o nome Maria, confidencial. Eu encontrei isso há algumas semanas. Não estava nos arquivos principais. Talvez ele tenha deixado para um momento como este. Peguei a fita nas mãos. O nome escrito com a caligrafia de João fez meu coração doer. Onde posso assistir a isso? No escritório há um aparelho antigo. Mas, antes de assistir, talvez queira descansar. Não. Balancei a cabeça. Já esperei tempo demais. Subimos as escadas em silêncio. Do lado de fora, o céu estava coberto de nuvens escuras. Quando entrei de volta na casa, um trovão ecoou ao longe. Coloquei a fita no aparelho de vídeo e apertei o play. A tela piscou e a imagem de João apareceu mais uma vez. Ele parecia mais magro, os olhos cansados, mas ainda com aquele mesmo olhar que misturava força e ternura. "Maria, se você está vendo isto, é porque chegou ao ponto em que não há mais volta. Existem coisas que nem mesmo Teresa sabe, coisas que precisei esconder, não por medo, mas para te proteger. O recanto guarda mais do que segredos de família. Ele guarda uma escolha, e essa escolha agora é sua." A gravação cortou abruptamente. A tela ficou preta. "Uma escolha?" murmurei. Olhei para Teresa, que observava em silêncio. O som da chuva começou a cair forte, batendo nas janelas com violência. "Que tipo de escolha ele quis dizer?" perguntei. Teresa apenas balançou a cabeça. "Eu não sei, Dona Maria. Mas o que quer que seja, estava além do que ele me contou. Talvez tenha a ver com o que está guardado naquele cofre trancado." Fiquei olhando para o teto, tentando ouvir além da chuva. Um trovão iluminou o quarto, e naquele clarão vi o reflexo da chave pendurada no meu pescoço. A mesma que João me dera. Naquele instante, compreendi que a resposta para tudo ainda estava ali, escondida entre paredes e lembranças. E que talvez o verdadeiro segredo do Recanto das Araras ainda nem tivesse sido revelado. Aquela noite chuvosa parecia não ter fim. As palavras de João ainda ecoavam na minha cabeça. O recanto guarda uma escolha. Eu olhava para a tela escura do televisor como se ela fosse me devolver respostas, mas só via o meu próprio reflexo, uma mulher cansada, dividida entre amor e medo. Teresa tentou me convencer a descansar, mas o sono não vinha. Passei horas andando pela casa, ouvindo o som da chuva batendo no telhado. Cada trovão parecia um aviso. Quando finalmente adormeci no sofá, foi o toque insistente do celular que me despertou. O número era de São Paulo. Atendi meio sonolenta. "Mãe?" A voz de Lúcia soou tensa, nervosa. "Por que você não me contou sobre a casa do papai?" O coração quase parou. "Lúcia, quem te contou isso?" "Os tios." A resposta veio seca. "Eles me ligaram ontem. Disseram que você está escondendo uma propriedade da família, que o papai estava doente e que você está tentando tomar o que é deles." Por alguns segundos, não consegui responder. Senti o chão sumir. "Filha, isso não é verdade. Seu pai comprou esta casa muito antes de ficar doente. Ele deixou tudo legalizado. Então por que nunca falou nada?" Ela parecia prestes a chorar. "Mãe, eles me mostraram documentos. Disseram que o papai não estava em condições de assinar nada. Eu não sei mais em quem acreditar." A ligação caiu no silêncio. Eu só conseguia ouvir a respiração dela do outro lado. "Lúcia, escute. Eles estão te manipulando. Seu pai confiava em mim, e eu nunca mentiria para você." "Eu não sei, mãe." A voz dela vacilou. "Eles parecem tão sinceros. E se estiverem certos?" Antes que eu pudesse responder, a chamada caiu. Tentei ligar de volta, mas o celular dela já estava desligado. Teresa apareceu na sala, ainda de camisola. "Aconteceu alguma coisa?" "Lúcia." Senti a voz falhar.
Eles conseguiram chegar até ela. Teresa suspirou e se aproximou devagar. Era questão de tempo. Esses homens sabem onde atacar. Fiquei em silêncio, olhando a janela. A chuva havia parado, mas o céu ainda estava pesado. Eu sabia que Ricardo não desistiria facilmente, mas nunca imaginei que ele usaria a minha filha. Passei o resto da madrugada revirando as pastas na sala de guerra de João. Precisava de algo que me ajudasse a proteger Lúcia e provar de uma vez por todas que meu marido não estava louco, como eles afirmavam. Entre tantos papéis, encontrei uma pasta diferente, com uma etiqueta escrita à mão. Para quando tentarem te separar dela. Meu coração acelerou. Abri e encontrei cópias de mensagens, contratos e até gravações de voz. João havia previsto tudo. Havia até uma transcrição de uma ligação entre Ricardo e Felipe, falando sobre a possibilidade de manipular a sobrinha ingênua. As lágrimas voltaram. Ele sabia. Sabia que um dia tentariam colocar Lúcia contra mim. Na manhã seguinte, decidi agir. Peguei o carro e dirigi até a cidade mais próxima, onde havia uma pequena pousada com sinal de internet estável. Gravei uma mensagem de voz e enviei para o número de Lúcia. Filha, eu sei que está confusa, mas quero te mostrar algo. Seu pai deixou mensagens para nós duas. Não acredite em tudo o que disserem antes de ouvir o que ele tem a dizer. Por favor, venha até o recanto. Eu prometo que tudo vai fazer sentido. Durante 2 dias, não tive resposta. O silêncio era insuportável. Teresa tentava me acalmar, mas a ansiedade corroía. Até que, na manhã do 3º dia, um carro prateado entrou pela estrada de terra. Era o dela. Lúcia saiu do veículo com o rosto fechado, acompanhada pelos 3 irmãos de João. O sangue gelou. Ricardo foi o primeiro a falar. Dona Maria, nós viemos resolver isso de forma pacífica. Lúcia olhou para mim, hesitante. Mãe, por favor, ouça o que eles têm a dizer. Eles entraram sem serem convidados. A presença deles encheu a sala com uma tensão quase palpável. Ricardo parecia à vontade demais, como se já fosse o dono do lugar. Nós não queremos briga, disse ele com voz calma, apenas justiça. Esta casa pertence à família Soares. O João sabia disso. O João me deixou esta casa por amor, não por herança. Respondi firme. E vocês sabem muito bem que ele a comprou legalmente. Felipe abriu uma pasta de couro e espalhou papéis sobre a mesa. O problema é que o João já não tinha plena capacidade mental quando assinou esses documentos. Aqui estão relatórios médicos. Peguei um dos papéis. Reconheci a letra do médico, mas as datas estavam alteradas. Isso é falsificado. A senhora pode provar? Perguntou Felipe, com um sorriso frio. Lúcia parecia perdida. Olhava de um lado para o outro, sem saber em quem acreditar. Eu via o medo nos olhos dela, e o pior era perceber que aquele medo não era dos tios, mas de mim. Respirei fundo e decidi mudar a abordagem. Lúcia, venha comigo. Quero te mostrar algo. Conduzi minha filha até o escritório e abri o laptop de João. No vídeo seguinte, ele aparecia sentado exatamente naquela cadeira. O rosto estava sereno. Lúcia, minha menina, se você está assistindo, é porque o medo e a dúvida já chegaram até você. Eu sei que é difícil acreditar, mas tudo o que fiz foi para proteger você e sua mãe. Os seus tios não mudaram. Eles roubaram o que era meu quando eu tinha a sua idade. E agora querem fazer o mesmo com ela. Desmerumarussauros, pormassauros, parus, ele tem gorma. Lúcia levou as mãos à boca. Os olhos marejaram. Ele sabia. Ele sabia o que eles fariam. No vídeo, João continuava. Filha, se um dia você duvidar da sua mãe, lembre-se disso. Ninguém te amará mais do que ela. E se a dúvida ainda persistir, procure a verdade com os seus próprios olhos, não com as palavras de quem nunca te quis bem. A imagem congelou. Lúcia se virou para mim, em lágrimas. Eu não sabia, mãe. Me perdoa. Eu a abracei com força. Não precisa me pedir perdão. Só me promete que não vai confiar neles de novo. Do outro lado da porta, o som de passos pesados ecoou. Ricardo e Felipe voltaram à sala, irritados. Chega de joguinhos, Dona Maria. Ou aceita a proposta de venda, ou nós levamos isso à justiça. Olhei para Lúcia, e ela me encarou de volta, firme. Pela primeira vez, vi nos olhos dela a mesma determinação que eu sentia. Então levem, respondi.
Vamos ver quem tem mais coragem de enfrentar a verdade. Felipe apertou os lábios e recolheu os papéis. A senhora vai se arrepender. Quando eles saíram, a casa pareceu respirar novamente. Teresa entrou logo depois, com expressão preocupada. Isso não vai parar por aqui, Dona Maria. Eles vão tentar de outra forma. Eu sei. Respondi, olhando para o jardim. Mas agora não estou mais sozinha. Lúcia se aproximou e segurou minha mão. Mãe, o que vamos fazer? Vamos lutar, filha. Mas antes, precisamos descobrir o que está dentro daquele cofre. As duas se entreolharam. O som do vento soprou forte do lado de fora, e o eco das araras voltou a preencher o ar. A chave que João me dera ainda pendia no meu pescoço. Eu a segurei com força, sentindo o frio do metal contra a pele. Talvez a resposta que João deixou, a escolha de que ele falava, estivesse trancada ali dentro, esperando o momento certo para ser revelada. E eu sabia que esse momento estava cada vez mais perto. A manhã seguinte chegou envolta em uma neblina espessa. O recanto parecia silencioso demais, como se até a natureza esperasse o que viria. Lúcia e eu passamos a noite em claro, tentando entender o que fazer com aquele cofre trancado que parecia guardar a chave para todos os mistérios. Teresa preparou café cedo, mas mal conseguimos comer. A tensão pairava no ar. Dona Maria, disse ela, olhando para mim com cautela, o senhor João deixou mais do que lembranças aqui. Ele planejou tudo. Talvez o que está naquele cofre não seja apenas um segredo, mas uma última instrução. Olhei para Lúcia, que segurava a chave no colo. Seu pai sempre foi misterioso. Mas se ele quis que eu encontrasse isso, é porque acreditava que eu teria coragem de seguir até o fim. Descemos juntas até a sala trancada, onde o cofre nos esperava. A ferrugem do ferro já se misturava à umidade. A cada passo, meu coração acelerava. Coloquei a chave na fechadura e girei devagar. Um estalo ecoou. O cofre se abriu. Lá dentro havia uma pasta grossa, uma pequena caixa de madeira e um pendrive. Peguei tudo com cuidado, como se segurasse algo vivo. Na tampa da pasta, um bilhete com a caligrafia de João, para Maria e Lúcia, quando estiverem prontas para ouvir a verdade. Abri a pasta. Dentro, havia cópias de contratos e documentos sobre a propriedade, comprovando que João comprara legalmente o recanto, muito antes do diagnóstico. Mas entre os papéis havia algo inesperado. Cartas trocadas entre ele e um advogado da construtora Montanhas do Sol Resort. Ele se reuniu com o resort, murmurou Lúcia. Mas por quê? Peguei uma das cartas e comecei a ler. Era uma proposta milionária pela venda da propriedade. João havia recusado todas. No rodapé, ele escrevera à mão: o valor desta terra não se mede em dinheiro. Fechei os olhos. João havia lutado até o fim para proteger aquele lugar, não por teimosia, mas porque sabia que havia algo maior por trás de tudo. Lúcia encontrou o pendrive e conectou ao laptop. Um vídeo começou a rodar automaticamente. João apareceu outra vez, agora visivelmente mais fraco, mas o olhar ainda cheio de doçura. Minhas queridas Maria e Lúcia, se estão vendo isto, é porque chegaram até o cofre. Estou orgulhoso. Significa que não deixaram o medo vencer. Preciso contar algo que nunca consegui dizer em vida. Ele fez uma pausa longa, como se buscasse forças. O projeto do resort não é apenas um negócio. Descobri que Ricardo tem participação oculta nele. Ele e os outros irmãos venderam informações privilegiadas e tentaram usar meu nome para legalizar o terreno. Quando percebi, já era tarde, mas reuni provas suficientes para impedi-los. Estão todas nesta pasta. Usem apenas se não houver outro caminho. Eu olhei para Lúcia, chocada. Então ele sabia que o resort era parte do plano dos irmãos. E ainda assim, manteve tudo em segredo, completou ela, a voz embargada. No vídeo, João continuava. Mas há algo mais importante do que o dinheiro ou as terras. Lúcia, minha filha, este recanto foi construído também para você. Aqui está a parte que nunca te contei. No estúdio, sob o banco da janela, há um armário escondido. Dentro dele estão as suas pinturas. Maria, aquelas que você achava perdidas. E os desenhos de infância de Lúcia. Eu guardei tudo. Quis que este lugar fosse o elo entre o que fomos e o que vocês ainda podem ser. A emoção me fez chorar. João não havia construído apenas uma casa.
Ele havia criado um legado, um abrigo de memórias. Se um dia o mundo tentar corromper vocês, lembrem-se do que esta casa representa. Aqui estão suas raízes, sua liberdade e o amor que nunca morre. Eu acredito em vocês. O vídeo terminou, e a tela ficou preta. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas cheio de significados. Lúcia enxugou as lágrimas e sorriu levemente. Ele pensava em tudo, não é? Em tudo, respondi. Até mesmo em como nos unir novamente. Teresa entrou devagar, observando nossas expressões. Então, descobriram o que ele queria que soubessem? Descobrimos, mas também ganhamos novas perguntas, respondi. Ele sabia que os irmãos estavam ligados ao resort, mas não explicou como queria que lidássemos com isso. Teresa cruzou os braços. Talvez a resposta esteja naquela caixa de madeira. Peguei a caixa e abri. Dentro havia uma pequena orquídea seca, igual a que ele me dera anos atrás, e um envelope fechado com cera. O selo trazia o desenho de uma flor azul. Lúcia, disse eu, é a mesma orquídea que ele falava. Abri o envelope com cuidado. Dentro havia apenas uma folha, com poucas palavras escritas. Se o amor é a semente, a verdade é o solo. Procurem Teresa, ela sabe o caminho. Ergui o olhar para ela. Você sabia disso? Teresa pareceu surpresa. Eu? Não. Pelo menos não até agora. Mas havia algo na expressão dela que denunciava a incerteza. Fomos até o jardim, onde as orquídeas balançavam ao vento. O ar estava mais fresco depois da chuva da noite anterior. O que significa isso? Perguntei. Que caminho é esse? Teresa ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou baixinho. Pode ser que ele tenha se referido ao que está além do recanto. João comentou uma vez sobre um terreno vizinho, uma área que ele chamava de a parte esquecida. Disse que lá estava algo que poderia mudar tudo, mas nunca explicou o que. A parte esquecida, repeti, quase para mim mesma. E você sabe onde é? Sei o caminho, mas não sei o que vamos encontrar. Fica do outro lado da cerca leste, uma área coberta por mata fechada. Lúcia olhou para mim, o rosto determinado. Então vamos. Teresa hesitou. Agora? Agora respondi. João nos deixou uma trilha, e não vou parar no meio. Seguimos as 3 até o limite da propriedade. A cerca estava coberta por musgo, e uma pequena abertura deixava passar o vento. Do outro lado, a vegetação era densa. O som dos pássaros e do rio ao longe criava uma sinfonia natural. Enquanto caminhávamos, o sol começou a se pôr. Os últimos raios de luz passavam pelas árvores, pintando tudo em tons dourados. Em certo ponto, Teresa parou. É aqui, diante de nós, uma clareira. No centro, um antigo galpão de madeira, coberto por cipós e folhas. A estrutura parecia abandonada há décadas. João nunca falou sobre isso, sussurrei. Ele disse apenas que este era o coração do recanto, respondeu Teresa. E que, quando chegasse o momento certo, a senhora entenderia o porquê. Nos aproximamos devagar. A madeira rangia sob nossos pés. Dentro, o cheiro de terra e lembrança. No fundo do galpão, um cofre menor, diferente do outro, com o mesmo símbolo da orquídea azul gravado na frente. Olhei para Lúcia e Teresa. Parece que o caminho ainda não acabou. E enquanto o vento balançava as folhas, senti que, de alguma forma, João ainda nos observava, guiando cada passo. Talvez, afinal, a escolha de que ele falava não fosse apenas sobre o que fazer com a casa, mas sobre o que fazer com a verdade que ela guardava. E eu sabia que a verdade ainda estava esperando para ser revelada. O galpão estava coberto por cipós e silêncio. O vento fazia as folhas se moverem, produzindo um som que parecia sussurros antigos. Lúcia respirava com dificuldade, enquanto Teresa iluminava o interior com uma lanterna. Eu dei o primeiro passo. O piso de madeira rangeu sob meus pés e uma onda de lembranças me atingiu. Eu podia sentir João ali, como se cada partícula daquele ar ainda guardasse a presença dele. O cofre menor, com o símbolo da orquídea azul, esperava no fundo da sala. Ele parecia antigo, mas sólido. Aproximei-me e passei a mão sobre a tampa, sentindo o relevo da flor gravada no ferro. Será que essa chave serve de novo? Perguntou Lúcia. Abaixei-me e tentei girar a mesma chave que abrira o cofre anterior. O trinco cedeu com um clique seco. O ar que saiu de dentro tinha cheiro de papel guardado por anos.
Dentro havia uma pasta fina e uma caixa de madeira idêntica à primeira, mas desta vez com o nome Projeto Esperança. Meu coração disparou. Abri a pasta e encontrei plantas de arquitetura, contratos e uma série de anotações à mão. As páginas estavam assinadas por João e Ricardo Soares. Isso não pode ser verdade, murmurei. Ele assinou algo com o irmão? Lúcia se aproximou, lendo por cima do meu ombro. Mãe, olha isso. Aqui diz que Ricardo é sócio minoritário de um projeto de expansão do resort. E o nome do papai está junto. Fiquei paralisada. A cabeça girava. João sempre disse que os irmãos eram a origem da dor dele. Por que assinaria algo com eles? Continuei folheando e encontrei uma carta anexada, datada de 3 anos atrás. A caligrafia era de João. Se algum dia esta carta for aberta, é porque o segredo se revelou antes do tempo. Eu aceitei incluir meu nome no projeto apenas para ter acesso aos documentos internos e descobrir até onde Ricardo iria. Ele acreditava que estava me enganando, mas eu o deixei acreditar. Todas as provas do esquema estão guardadas com segurança. A verdade precisará de vocês para vir à tona. Fechei os olhos e respirei fundo. João havia jogado um jogo perigoso. Fingiu ser cúmplice dos irmãos para expor o que eles faziam. Ele se arriscou demais, sussurrei. Mas agora tudo faz sentido. Teresa, que observava em silêncio, deu um passo à frente. Dona Maria, se isso for levado à justiça, os irmãos dele vão cair. Mas também pode gerar consequências. Eles são influentes, têm contatos em Brasília e na imprensa. Eu não me importo com escândalos, respondi. Eu quero a verdade. Lúcia colocou a mão no meu braço. Mãe, calma, precisamos pensar. Se divulgarmos isso sem estratégia, eles vão tentar nos silenciar. Eu olhei para ela e percebi algo novo em seus olhos. A menina assustada que duvidava de mim havia desaparecido. No lugar, estava uma mulher forte, como o pai. Então faremos como João faria, disse ela. Pensando 3 passos à frente, nos sentamos no chão do galpão, espalhando os documentos. João havia deixado um verdadeiro dossiê. Havia planilhas com transferências bancárias ilegais, nomes de políticos, até fotos de reuniões secretas. Ele sabia que estava mexendo com algo maior do que a própria família. Enquanto Teresa fotografava as páginas com o celular, ouvi um som de motor ao longe. O eco das rodas sobre a terra me fez gelar. Lúcia foi até a janela. Mãe, é o carro do tio Ricardo. Olhei para Teresa. Como eles souberam que estávamos aqui? Talvez alguém tenha nos seguido, respondeu ela, apreensiva. O carro se aproximou até parar diante do galpão. Os faróis iluminaram o interior pela fresta da porta. Ricardo desceu acompanhado de Felipe e Gustavo, todos de terno, como se estivessem indo para uma reunião, e não para uma emboscada. Eles empurraram a porta com força. Já imaginava que viriam fuçar aqui, disse Ricardo, com o sorriso frio de sempre. João era previsível. E você, Maria, é ainda mais. Você não tem direito de estar aqui, respondi firme. Esta propriedade é minha. Sua? Ele riu. Tudo o que é seu veio de João, e tudo o que era dele pertence à família. Felipe deu um passo à frente e olhou para as pastas no chão. Então era aqui que ele escondia as provas. Esperto, mas não o suficiente. Não se aproximem, gritou Lúcia, estendendo o braço. Temos cópias de tudo. Ricardo a observou com ironia. Ah, a sobrinha rebelde. Achei que já tivesse aprendido o que acontece quando se mete onde não deve. Ele deu mais um passo, e Teresa se colocou entre nós. O senhor não vai tocar nelas. O clima ficou pesado. Por um instante, tudo pareceu congelar. Então, de repente, o som de uma sirene quebrou o silêncio. Um carro da polícia se aproximava pela estrada. Ricardo empalideceu. Quem chamou a polícia? Rosnou ele. Eu ergui o celular. João me ensinou a sempre estar um passo à frente. O delegado Castro saiu do carro, acompanhado de 2 policiais. O que está acontecendo aqui? Perguntou. Felipe tentou manter a compostura. Apenas uma discussão familiar, delegado. Nada fora do normal. Então por que recebi uma denúncia de invasão de propriedade? Questionou o delegado, olhando diretamente para mim. Eles entraram sem permissão, respondi. E estavam tentando roubar documentos do meu marido falecido. O delegado examinou os rostos deles e fez um sinal para os agentes. Quero ver todos os documentos. Ricardo se aproximou de mim e sussurrou, com voz baixa e ameaçadora.
Isso ainda não acabou. Eu o encarei sem piscar. Está só começando. Os policiais apreenderam os papéis que estavam no chão, e o delegado garantiu que seriam levados como prova. Quando os carros partiram, o silêncio voltou a dominar o galpão. O ar cheirava a madeira e tempestade. Lúcia se virou para mim. Mãe, e se eles tentarem destruir as provas? João era esperto demais para guardar tudo em um só lugar, respondi. Aposto que há mais. Peguei a caixa marcada como Projeto Esperança. Dentro havia um pendrive menor e um bilhete. Se algo der errado, procure Paulo Ribeiro. Ele sabe o que fazer. Paulo Ribeiro? Perguntou Lúcia. O diretor do resort? Sim, confirmei, lembrando do nome. João mencionou esse homem em um dos vídeos. Disse que ele era diferente, alguém em quem se podia confiar. Teresa cruzou os braços, pensativa. Talvez o senhor João tenha deixado um acordo oculto com ele. Olhei para o pendrive em minhas mãos. O metal refletia a luz fraca da lanterna. Então, é hora de descobrir do que se trata. Do lado de fora, o vento voltou a soprar. As araras gritavam alto no céu, como se anunciassem uma mudança. Fechei o cofre novamente e guardei a chave no bolso. Lúcia colocou a mão no meu ombro. E se o papai deixou algo mais, mãe? Algo que a gente ainda não viu? Olhei para o galpão, para os papéis recolhidos e para o horizonte. Tenho a sensação de que o verdadeiro legado dele ainda está por vir. E quando saímos dali, o pôr do sol tingia o céu de vermelho, como se o próprio recanto das araras respirasse aliviado por mais um dia de luta vencido, mas também consciente de que a guerra ainda não havia terminado. O dia seguinte amanheceu calmo, mas o ar ainda parecia carregar o peso do que havia acontecido. O recanto das araras estava diferente. O vento que passava pelas janelas soava como um suspiro de alívio, e as orquídeas balançavam suaves, como se também sentissem que o pior havia passado. Mas dentro de mim, eu sabia que ainda restava um último passo. Teresa preparou café na cozinha, enquanto Lúcia e eu analisávamos o pequeno pendrive que João havia deixado dentro da caixa marcada com seu nome. Na tampa, havia um bilhete simples. Mostre isso ao homem certo. O nome Paulo Ribeiro ainda ecoava na minha cabeça. Eu lembrava dele do vídeo de João. O diretor da Montanhas do Sol Resort, o único que João dizia confiar. Você acha que ele vai nos receber? Perguntou Lúcia, ainda desconfiada. Se seu pai confiava nele, então precisamos tentar, respondi. Talvez essa seja a última peça que falta para completar o quebra-cabeça. Ligamos para o número que estava nos documentos e, surpreendentemente, Paulo atendeu pessoalmente. Sua voz era grave, educada. Quando mencionei o nome de João Soares, o silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Eu esperava por essa ligação, Dona Maria, disse ele enfim. Seu marido me contou que um dia a senhora procuraria por mim. Venha até o resort. Está na hora de esclarecer tudo. Dirigimos até o litoral no fim da tarde. O resort Montanhas do Sol era imenso, cercado por coqueiros e mar. Quando o carro parou na entrada principal, Paulo Ribeiro já nos esperava. Era um homem de meia-idade, de olhar firme e voz tranquila. João foi um homem à frente do tempo, começou ele, depois de nos conduzir a uma sala privativa. Eu o conheci há 5 anos, quando ele procurou nossa empresa não para vender, mas para investigar. Abri os olhos, surpresa. Investigar? Sim. Ele descobriu que parte da diretoria estava envolvida em lavagem de dinheiro. Seus irmãos, Ricardo e Felipe, usavam o resort como fachada para desviar fundos públicos. João me entregou documentos e pediu ajuda para expor tudo. O coração apertou. João havia carregado aquele fardo em silêncio por tanto tempo. Então o senhor sabia? Perguntei. Sabia. E tenho algo que pertence à senhora. Paulo abriu uma gaveta e colocou sobre a mesa um envelope lacrado. O selo trazia novamente o desenho da orquídea azul. Ele me pediu que entregasse isso apenas quando a senhora estivesse pronta. Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta e um contrato. Na carta, João escrevia: Maria, se você está lendo isso, significa que venceu todas as batalhas que temia enfrentar. O projeto que lutei para proteger agora está em suas mãos. O recanto não foi feito apenas para guardar memórias, mas para transformar o que restou delas em esperança.
A construtora se comprometeu a preservar metade da propriedade como reserva ambiental e transformar o restante em um espaço de cultura e educação. Quero que você e Lúcia cuidem disso. Esse será o nosso legado. As lágrimas escorriam silenciosas. Eu olhei para Paulo. E o senhor concordou com isso? Ele sorriu. João me convenceu de que a ganância destrói tudo o que toca, mas o amor pode reconstruir. O sol se punha atrás do mar quando assinamos o contrato que oficializava o novo destino do Recanto das Araras. A metade da terra seria protegida para sempre, e a outra parte abrigaria o Instituto João Soares de Arte e Natureza, um projeto que uniria preservação ambiental e educação artística exatamente como João sonhara. De volta à propriedade, o lugar parecia respirar de outro modo. Teresa caminhava pelo jardim com o mesmo cuidado de sempre, e Lúcia ajudava a catalogar os documentos para enviar ao advogado. O silêncio agora era de paz, não de dor. À noite, sentei-me no estúdio de arte que João havia preparado para mim. O cheiro de tinta fresca misturava-se ao perfume das flores. Peguei um pincel e comecei a pintar. As mãos tremiam, mas o coração estava leve. Lúcia entrou devagar. Está lindo, mãe. Sorri. É o primeiro quadro que faço em anos. Ela se aproximou, observando as cores se formando na tela. Enquanto o sol subia no céu da baía, fiquei parada na varanda, olhando as araras voando livres. Tudo o que havia começado com uma promessa silenciosa, agora terminava com libertação. O Recanto das Araras não era mais uma casa cheia de segredos. Era um símbolo de amor, coragem e renascimento. João havia deixado mais do que uma herança. Ele nos deixou um caminho. Eu me virei para a Lúcia e disse baixinho. Seu pai acreditava que a verdade pode curar o que a mentira destrói. Agora eu acredito também. Ela me abraçou e, por um instante, senti que João nos envolvia naquele abraço invisível, sorrindo como sempre fazia. No fim da tarde, quando as luzes do pôr do sol pintaram o céu de dourado, pendurei meu primeiro quadro novo na parede principal. Abaixo dele, uma pequena placa, para João, que me ensinou que o amor verdadeiro não termina, apenas floresce em outro tempo. Ai, surma! Respirei fundo e olhei para a câmera que gravava o momento para nosso canal de histórias. Se você chegou até aqui, comecei com a voz embargada. Talvez tenha sentido o mesmo que eu senti. Esta não é apenas uma história sobre perda, mas sobre recomeços, sobre a força que o amor deixa quando tudo parece ruir. Fiz uma pausa e sorri. E se essa história tocou seu coração, deixe um like e se inscreva no canal. Assim, você continua conosco para ouvir mais histórias como esta, de fé, de coragem e de família. Porque, no fim, o que nos mantém vivos é justamente isso, o amor que deixamos para trás. A câmera capturou as últimas cores do entardecer, refletindo nas orquídeas. O recanto brilhava novamente não como um segredo, mas como um testemunho de amor que atravessou o tempo.